Poema Vertigem, do meu livro Ciclones. Eu sou a viagem de ácido nos barcos da noite. Eu sou o garoto que se masturba na montanha. Eu sou o tecno-pagão. Eu sou o Reich Ferenc Jung. Eu sou o eterno retorno. Eu sou o espaço cibernético. Eu sou a floresta virgem das garotas convulsivas. Eu sou o disco voador tatuado. Eu sou o garoto e a garota, Casagrande e Senzala. Eu sou a orgia com o garoto louro e sua namorada de vagina colorida. Ele vestia a calcinha dela e dançava feito Shiva no meu corpo. Eu sou o nômade do orgônio. Eu sou a ilha de veludo. Eu sou a invenção de Orfeu. Eu sou os olhos pescadores. Eu sou o tambor do xamã. E o xamã coberto de peles e andrógeno. Eu sou o beijo de urânio de Al Capone. Eu sou uma metralhadora em estado de graça. Eu sou a pombagira do absoluto. Ilha Comprida, 1991. Estranhos Sinais de Saturno, obras reunidas então pela Editora Globo, organizado pelo professor de teoria literária, o Alcir Pécora. E neste último vídeo eu trago então esse terceiro volume das obras reunidas, chamado Estranhos Sinais de Saturno, que reúne poemas dos anos 80 até os últimos anos da vida do poeta Roberto Piva, né? E neste volume nós temos dois livros. O primeiro livro é Ciclones, que é publicado em 1997 pela Nanquim Editorial, reunindo então poemas feitos desde o início dos anos 80 até meados de 90. E um segundo livro, uma coletânea de poemas que dá título a esse volume, né, que é Estranhos Sinais de Saturno, e que na maior parte é constituído de poemas inéditos. Outros poemas foram publicados de maneira esparsa em revistas de cultura como a Coyote, a Zoug, a Cult, entre outras revistas. A terceira parte do volume apresenta os últimos textos, manifestos, né, do Piva, que fazem parte aí do final dos anos 80 aos anos 90. Então é um conjunto reunido de textos, né, de manifestos com o título Sindicato da Natureza. São textos poéticos vigorosos, agressivos, antipartidários, anti-institucionais. E esse volume ele também traz um CD com leitura de poemas, né, do próprio Piva, né? É um CD que reúne poemas de todas as fases, de todos os períodos do Piva. Então é uma coletânea muito legal, muito interessante. Inclusive nos vídeos anteriores eu acabei sendo no início, no final do vídeo, eu sempre deixo um ou dois poemas, né, desse CD, né, na leitura do Roberto Piva. Então, assim, só para resumir as fases do Roberto Piva, né, de toda a sua obra, e que foi dividida dessa forma na edição das obras reunidas, né? Então nós temos a primeira fase, incluindo os livros Paranoia e Piazzas, que são constituídos de versos de longo fôlego, né? Versos mais longos, até mais improvisados, né? Com muita influência beatnik. E é uma poesia mais urbana e até mais escatológica. E os elementos envolvidos é tanto o movimento, né, a movimentação do poeta, né, pela cidade, né, o seu flanar pela cidade, como também o elemento da contemplação mais presente em Piazzas, né? A segunda fase ela é mais psicodélica e experimental e com um teor sexual pornográfico muito mais acentuado, né? Além da mescla de prosa e verso que nós encontramos então
na segunda fase, que faz parte do segundo volume das Obras Reunidas. Inclusive é uma fase, né, que ela começa com o livro Abra os Olhos e Diga A, de 1876. Depois tem Coxas, né, que é o livro mais sexual, vamos dizer assim, e finaliza com Kizumba, que é de 83, que eu considero o livro mais experimental do Roberto Piva. E a terceira e última fase é com o poeta já completando toda a sua passagem de iniciação, né? Então temos uma poética voltada para o êxtase sagrado, místico, visionário e também erótico, né? A partir de Ciclone, que é de 1997. Então, nós vemos aí a influência do misticismo, do xamanismo, e mesmo a questão sexual e a questão erótica muito envolvida, mas nesse cenário da natureza, dos elementos da natureza. Já não é aquela como eu posso dizer, aquele contexto sexual na cidade, né? A cidade como parte do corpo, do desejo, da carne, né? de todo rito sexual. Neste caso, na última fase, já é a natureza, os elementos da natureza como formas eróticas e sexuais. Tá? Então, no terceiro volume, temos aí o livro Ciclone, de 97, e depois os poemas do Estranhos Sinais de Saturno. E o Piva acaba misturando, então, antigos conhecimentos ancestrais de culturas primitivas, ou culturas do homem primitivo, né? Com o modernismo brasileiro, de Oswald de Andrade, de Mário de Andrade, né? Além dos seus últimos manifestos, que fecha, então, esse terceiro volume, né? Que são manifestos com teor muito ecológico. Bom, sobre Ciclones, que é o livro que abre o terceiro volume, né, que é esse aqui, como eu já mostrei, e a terceira fase do Piva. Então, eu, assim, particularmente, eu gosto muito dessa fase da obra poética do Roberto Piva, né? Em Ciclones, o poeta ele nos apresenta logo de início poemas brevíssimos, né, muito deles sem título, e que acabam lembrando aí, de certa forma, os haikais, né, ou estão muito próximos do conceito haikaísta, ou seja, a ligação com a natureza, com os elementos da natureza. Né? Ou então, em seguida, aparecem os poemas divididos, né, em cantos. Né? Então, tem, por exemplo, os 7 cantos xamânicos, né? Que são pequenos poemas também divididos em cantos. Né? Ou mesmo o poema Menino Curandeiro, que é um poema coribântico, né? Também dividido em 7 partes, finalizando então o livro Ciclones. E uma outra coisa interessante que aparece muito nesses livros aqui da terceira fase são as homenagens que o Roberto Piva faz para os seus amigos, os amantes, né? Muitos desses poemas, se não a grande maioria, então tem essas homenagens, né, de pessoas aí ligadas ao Roberto Piva. E também aparecem e continuam essas homenagens, começam em Ciclones e vai principalmente em Estranhos Sinais de Saturno. O xamanismo, então, é tema central, tá? Irmanado com a religião afro-brasileira. E os poemas, eles são cantos extáticos, né? Eles são cantos de êxtase, totêmicos, né? Os elementos da natureza estão
todos presentes, né? Paisagens, animais, as plantas, né? As interações mais inusitadas. Então, é a natureza erótica, a natureza assim, em sua forma erótica e sexual. Tá? Os poemas sobre OVNIs também aparecem nesse volume, né, mostrando aí o interesse que o Piva tinha por esse fenômeno, né, das aparições dos OVNIs e assim por diante. E muito se revela em poemas delicados, como este exemplo. Eu vou ler um trecho aqui de 2 ou 3 pequenos poemas, sem título, tá? Que fazem parte dos Ciclones. Abre aspas. Na direção dos 4 ventos, o xamã rodopia na energia da luz. Fecha aspas. Ou como no poema seguinte, abre aspas. O amor tem esta exigência, deseja o impossível e os cometas do coração. Fecha aspas. Ou ainda, este poema que eu acho assim belíssimo também, que ele diz assim: o arco-íris é o colar do feiticeiro que apaga o dia com a mão direita e inaugura a noite com a mão esquerda. São alguns exemplos, né, dessa forma poética, trazendo então o tema xamânico, né, essa obra poética mais voltada até para a natureza. Né? Então, já se trata aqui do poeta que não é da cidade, que não está na cidade, mas está em meio à natureza, seja na mata, seja no litoral, enfim. Então, temos aqui o livro Ciclones. E Estranhos Sinais de Saturno continua com a mesma temática do xamã. São poemas que foram reunidos, né, nesse volume que é de 2008 e que acaba fechando a sua poesia, né, por aquilo que alguns chamam de etnopoesia, né, ou o próprio Piva ele preferia chamar de poesia xamânica. Então, vida e obra se misturam, e é nesta fase da maturidade do poeta que ele busca se isolar então com mais frequência para dentro da natureza, em meio da mata, nas praias, né? Como eu acabei de dizer. Então é ele saindo da cidade e buscando mais os ambientes naturais. Estão envolvidos os estados alterados de consciência, porém não se trata mais de uma mera busca pelo delírio paranoico, né? Nesse contexto, o poeta xamã, né, ele busca um estado alterado de consciência, mas que esse estado alterado ele simboliza, ele busca pela transcendência, é a busca do sagrado, né, através dos estados alterados de consciência. Então, nessa última fase, né, não apenas em Ciclones, mas nesse último livro, Estranhos Sinais de Saturno, estão presentes o xamã e seu aprendiz, assim como a imagem do andrógeno primordial, o andrógeno antropocósmico, né, como no poema intitulado Aos Grandes Transparentes, que é um poema bem interessante. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aos Grandes Transparentes, para Ademir Assunção e J.B. Medeiros. Tubarão voodoo cabeça de martelo, voando no ombro pederasta de Whitman, abraço a garganta loira do andrógeno primordial. O urubu rei louco de ciúmes engoliu inteiro o hermafrodita de jade, quando o sol sem luz soprou seu planador orgiástico no aeroporto. Na 18ª chicotada punitiva, o Marquês de Sade se irrita com meteoros,
no dilúvio de girassóis revolucionários e seus relâmpagos. Então, uma pequena amostra desse poema, né, Os Grandes Transparentes, que faz parte, então, desse volume, Os Estranhos Sinais de Saturno. E finalizando, então, vem os textos de manifesto, os últimos manifestos do Roberto Piva, então chamado Sindicato da Natureza, né? Vemos também esse desenvolvimento nos seus textos de manifesto, né? São textos contundentes, são cheios de humor ácido, revelando a posição ecológica do poeta que propunha a criação de sindicatos na defesa da natureza, né? Com o lema Amor, Poesia e Liberdade. Mas o poeta tinha consciência de que muito do que se autoproclamava como ecologia, né, já naquela época, não passava de jardinagem, né, como ele mesmo chegou a dizer. E eu creio que nos dias atuais a revolta do poeta seria ainda maior com as ONGs, né, financiadas aí por globalistas cujos objetivos não são nem um pouco nobres e cujos representantes, entre eles personalidades e artistas histriônicos, mal sabem o que é de fato a Amazônia, onde fica, que tipo de clima, bioma, e que, apesar de sua biodiversidade, coalas e girafas não existem lá. Mas enfim, essas são as obras reunidas do Roberto Piva, 3 volumes. Esse aqui é o 3º volume, né? Os 2 aqui atrás que eu já apresentei, deixa eu ver aqui. E, no entanto, as obras reunidas deixaram de fora poemas inéditos que foram reunidos no livro chamado Corações de Hot Dog e Outdoors, que ainda não foi publicado, né? Então, vamos aguardar aí, quem sabe, um próximo volume uma próxima coletânea de poemas do Roberto Piva, de poemas inéditos que não fazem parte dessa edição de obras reunidas pela Editora Globo. Então é isso, pessoal. Agradeço a vocês mais uma vez. Obrigado por estar acompanhando o canal, né? Deixe aí o comentário, o like, se gostou, se não gostou. Para quem conhecia Roberto Piva, para quem já conhecia ou conhecia um pouco só, tem aí algum material já no canal, né? São 4 vídeos ao todo. Dá para se ter aí uma boa ideia. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Terra Elétrica, para Rômulo Pizzi. Mitra Sol Invictus. Nos corredores energéticos, nas gavetas de orgônio, fonte primordial da leveza, do mundo laranja-azul. Nos estádios extraterrestres, onde se aplaude Richard Wagner e Nelson Cavaquinho, equilibrando o furor e o amor, a dança da tartaruga verde, o desmunhecada mortal do leopardo, o peixe palhaço, o garoto borracheiro voando para a lua, os escorpiões mastigam as calçadas, escalando os séculos, os elefantes levantam as nuvens, no seu voo alquímico para a eternidade, o gavião de penacho.